Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso nono tema sobre auditoria de processos. Eu separei para nós trocarmos ideias sobre um tópico muito interessante que é quase que o produto final de todo o trabalho, de toda a evolutiva do auditor, que é o tema relatório de auditoria. Caneta, anotação, atenção ao vídeo, porque a gente vai entender como que se estrutura um relatório, como os tópicos que compõem o relatório efetivamente e para quem que a gente vai apresentar esse relatório. Vem que você vai entender de forma muito clara, mas antes não deixe de dar uma moral aí para o nosso canal, né? Então ativa o sininho, dê o seu like, se inscreva, que é muito importante, como forma de nos motivar a produzir cada vez mais conteúdo para ti. Legal? Bem, o que é o relatório de auditoria? Você pode estar me perguntando, né? Querendo entender. E aí eu resgato uma reflexão, antes de mais nada, para a gente falar e responder essa questão e falar o que é o relatório. Tudo que você fala, tudo que você escreve, você é responsável. Consequentemente, quando você deixa essa fala escrita, né, registrada, isso torna-se muito mais relevante, muito mais importante. Isso é uma reflexão que não sou eu que estou dizendo, eu só estou reproduzindo aqui o que o nosso grande poeta, né, da literatura, José de Alencar, colocou. Ele dizia que é responsabilidade de quem escreve, que quem produziu o texto, ter seriedade e relevância na confecção da informação. E aí a gente está preparado agora para responder o que é o relatório de auditoria. O relatório de auditoria nada mais é do que uma narrativa, né? Um documento onde eu compilo todas as informações associadas aí aos meus testes, às minhas avaliações, às minhas reflexões, como forma de apresentar a quem de direito, e geralmente a gente está associado aí à alta administração, ao owner, né, daquele departamento, ao responsável maior por aquele processo, da nossa opinião, da nossa fotografia, do nosso entendimento sobre aquele processo no qual foi objeto da nossa análise. Isso está definido na NBCT 12. Se você tem dúvida, vamos dar uma olhada depois lá na NBCT 12, porque ela diz claramente qual é a proposta de um relatório. Então, é uma narrativa, é o produto final. Olha que responsabilidade, hein? É o produto final por parte do auditor. O que isso significa dizer? Não adianta você efetuar um bom planejamento, uma boa realização de teste, um bom programa de trabalho, uma boa organização dos papéis de trabalho, se você não tiver a capacidade de consolidar isso tudo de uma forma direta, sucinta e clara para a alta administração. O relatório, então, a gente pode sintetizar que é uma relação, uma lista de não conformidades. É isso mesmo. Porque se o processo está funcionando de forma adequada, eu posso até apresentar o meu posicionamento, a minha opinião, de forma verbal. Agora, se existem não conformidades junto a esse documento, seria interessante eu evidenciar e demonstrar que tipo de anomalia, de inconsistência, de não conformidade o processo apresenta. Que tipo de fragilidade o controle apresenta. Daí a importância da gente saber escrever. Ou seja, a gente pode chegar aqui a alguma conclusão bastante interessante sobre esse cara chamado relatório. Que conclusão é essa, você vai me perguntar? Muito simples. Lembra da matriz de risco? Lembra que nós estamos analisando os controles existentes da matriz de risco? Matriz de risco, objetivo, risco, controle. Eu identifico o impacto, a probabilidade de risco, identifico a qualidade do meu controle, né, o tipo de controle, se é preventivo, se é detectivo. Se eu recomendo, se eu sugiro, se eu identifico uma não conformidade em cima desse controle, significa dizer que o risco está propenso a acontecer. Quando eu blindo, quando eu recomendo uma melhoria desse controle, eu estou automaticamente melhorando o processo. A gente pode chegar a uma seguinte conclusão. O relatório de auditoria ele tem o intuito de identificar as não conformidades com o objetivo de melhorar
aquele processo, aquele macro processo. E o que ele tem que considerar na sua estruturação, né? O que o relatório tem que apresentar? E segue lá um formulário, um protocolo, um método, né? Não existe um modelo padrão de estruturação de relatório. Cada empresa, respeitando a sua cultura, o seu hábito, o seu costume, sua relação com a equipe, tem um tipo de relatório, mas uma coisa a gente pode chegar aqui à conclusão. E isso não pode ser aberto mão no que diz respeito ao relatório. Ele tem que ter clareza, ele tem que ter objetividade, ele não pode ficar ali com floreio, com dúvidas, a redação ela tem que ser direta, a relação ela tem que ser imparcial por completo. Isso é muito importante, porque muitas das vezes o auditado se sente prejudicado e ele diz a seguinte situação: poxa, você quer me pegar, você quer me prejudicar, você quer me demitir, quando na verdade o auditor está focado no processo. E o relatório ele não é pessoal, ele é impessoal. O foco é no processo, então ele tem que ter ali uma imparcialidade. Ele tem que estar clara na redação essa imparcialidade. Prudência, né? Porque você está testando o escopo, então muito cuidado em dizer que todo o processo de contratação de funcionário, por exemplo, é frágil, quando na verdade você pegou uma amostra de um determinado período e identificou 10, 20, 30, 40, 50%, um percentual ali associado. Então, cautela na produção do seu posicionamento. E oportunidade, não adianta você identificar uma fragilidade do ambiente de controle se você não relatar de imediato. Dependendo do grau de relevância, você relata de forma parcial ou só na época final de conclusão do ponto. Agora, se for algo muito sério, você relata de imediato. Você não adianta eu comentar que está havendo um desvio, está havendo uma diferença de inventário, está ocorrendo ali uma fragilidade no que diz respeito à adulteração de documentos, por exemplo, só daqui a 2, 3 meses, quando eu peguei o fato hoje. Vou levar aí 2, 3 meses para informar. Então, anota aí. Como é que eu estruturo esse relatório, Douglas? Você pode me perguntar. A estruturação ela se dá baseado nas evidências. E aqui vamos resgatar um pouquinho o tipo de evidência que existe, né? Eu tenho que documentar, eu tenho que fotografar, eu tenho que evidenciar efetivamente na estruturação do meu ponto a verificação física que eu fiz. Então, um tipo de evidência é a evidência física. Eu fui a campo, eu fui na localidade e verifiquei que estão faltando itens. Eu fui na localidade e verifiquei que o funcionário é um funcionário fantasma. Evidência física. A evidência documental é o documento, a análise documental, né? A nota fiscal preenchida de forma adulterada, o contrato não assinado, a evidência ali do papel, do arquivo efetivamente. A evidência testemunhal, né, quando o próprio nome diz, né, existe uma denúncia, e essa denúncia pode ser identificada ou não, e o teste, a análise foi baseado nessa testemunha. E a evidência analítica, que é uma evidência baseada aí em estatística, né? Eu seleciono uma amostra aleatoriamente, identifico ali a materialidade e faço o teste em cima dessa materialidade. Como é que eu estruturo, então, esse relatório? Está aqui, vamos compartilhar junto para facilitar o entendimento. Eu listei para você 6 tópicos necessários na estruturação do ponto. Ora, se eu estou me baseando no controle, esse controle está listado na matriz de risco. Eu posso até utilizar o próprio documento matriz de risco para informar que o controle não está eficaz, baseado numa quantidade de não conformidades que eu identifiquei. A dica então que eu dou para ti é, no próprio arquivo da matriz, alimenta esse arquivo com os testes que você fez, evidenciando em cima de cada controle essas não conformidades. O relatório, na verdade, é a consolidação dessas informações. E como é que você vai estruturar? Muito simples. O objetivo do trabalho, se você está fazendo um trabalho na área de compras, então você diz qual é a proposta do trabalho. Se é um trabalho de auditoria rotineiro, se é um trabalho de auditoria forense, se é um trabalho de auditoria de fraude,
deixa claro para o leitor o tipo de o objetivo efetivamente do seu relatório. A metodologia que você está utilizando, né? Como assim a metodologia? Descreve o que você fez. Se tem dúvida, resgata lá as aulas anteriores, né? Planejamento, programa de testes, todos aqueles tópicos, temas que nós tratamos, estão associados à metodologia do trabalho. Então, coloca de forma muito sucinta ali num arquivo de introdução. Na sequência, você vai efetivamente colocar a manchete do ponto, né? Você vai descrever ali de uma forma clara, direta, o que está acontecendo. Verificamos inconsistências nas notas fiscais. Identificamos falta de cálculo trabalhista junto à folha de pagamento. Analisamos o contrato e constatamos que não está ocorrendo o provisionamento, o pagamento de forma tempestiva. Enfim, a gente fica aqui listando vários exemplos. Mas coloca a manchete, coloca ali as inconsistências, né, o detalhamento, a descrição dos tópicos efetivamente para suportar a sua manchete, de preferência com dados quantitativos, né, percentuais, 20% não estavam adequados à legislação, 50% estavam fora da política de alçada, enfim. Quanto mais quantitativo ele ficar, mais claro tem o leitor de interpretar a informação. Produziu a inconsistência, agora está na hora de você recomendar a blindagem do controle, né? Então, o relatório ele tem um fechamento na recomendação da melhoria na visão do auditor. E, por fim, o compromisso da área auditada em atender aquela recomendação. Geralmente, um responsável por tratar aquele ponto com um prazo pré-estabelecido. Dessa forma, você fecha a estruturação do relatório de cada ponto. Ou seja, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 1000, ele vai ter sempre essa estrutura. A manchete, a descrição, a recomendação e o responsável com prazo para estar implementando toda essa questão. Aí vem a última pergunta. Para quem que eu vou apresentar esse relatório? O relatório ele é apresentado para a diretoria competente daquele processo, os responsáveis daquele processo. E aqui tem uma sutileza. Identificou o problema, alinha o problema com o auditado, com o gestor efetivamente ali responsável pelo controle. Para que quando você for apresentar para o superior hierárquico dele, você não tenha surpresa negativa, né? Ele não apresente uma contraprova para te derrubar. Apesar de você cumprir toda a metodologia, o relatório de auditoria é um relatório que eu costumo dizer feito a 4 mãos, auditor, auditado. Apresentou o relatório para a alta administração, ele vai ter um compromisso ali de regularizar para quando você for fazer uma nova visita, você testar novamente aqueles pontos de recomendação identificados e ter a garantia de que eles foram implementados ou não. Mas isso é tema de uma outra aula nossa, que a gente vai tratar de follow-up de relatório de auditoria. Mas eu não quero antecipar esse tópico na próxima aula, motivo pelo qual eu peço para você, mais uma vez, se inscreve, deixa seu comentário, como forma aí da gente produzir mais informações. Legal? Fica na paz, tudo de bom, hein? Tchau, tchau!